Olá, seja muito bem-vindo à área do treinamento avançado. Para avançar para a área de treinamentos avançados e assim poder personalizar a sua máquina, basta clicar neste botão. Ao acessar essa área, você irá encontrar algumas condições. São elas: produtos e serviços, conversação, conversação sequencial e regras fixadas. No vídeo de hoje, vou apresentar para vocês como é aqui a questão do conversação sequencial. Quando usar, para que ele serve exatamente? Bom, ao abrir aqui novo treinamento, assim como os demais itens, como regras gerais ou conversa convencional, aqui também você vai definir um título e as instruções. E, neste caso, há a possibilidade de você adicionar instruções sequenciais. É um caso bastante válido para quando você precisa fazer uma sequência de perguntas e então você chegar num resultado final. Vamos à experiência para conhecer isso mais de perto. Começando aqui por título, você deve definir, assim como nos demais exemplos, um título que expresse, de certa forma, as palavras-chave, um tanto quanto aquilo que o usuário final deve usar para gatilhar esse treinamento. Então aqui para este exemplo eu vou usar como se fosse uma escola que precisa de algumas informações para poder dar um orçamento, ou agendar uma visita, agendar uma aula experimental ou algo nesse sentido. Então, qual o título que eu dou? Por exemplo, contratar, orçamento, quanto custa, investimento, como contratar. Veja que aqui é importante que você procure entregar o maior número possível de palavras que eventualmente o cliente vai usar no momento da comunicação, no WhatsApp da sua empresa, como se fossem palavras-chave. Então vamos supor que o cliente costuma chegar ali e falar: olha, eu gostaria de contratar, ou eu queria um orçamento, ou eu quero saber quanto custa. Então essas palavras mais chaves são as que você deve considerar aqui inserir no título. Vindo agora aqui em instrução, você deve explicar para a máquina o que você deseja que ela interprete para então seguir fazendo as perguntas para o seu cliente. Por exemplo, coloquei assim: caso algum cliente queira saber como, e acabei repetindo aqui o título. Isso não é uma obrigação, mas pode ser uma forma. Como contratar, orçamento, quanto custa, investimento, como contratar, repetido até aqui, não tem problema, mas se você identificar esse padrão, você obviamente não é necessário ficar repetindo. Você deve obrigatoriamente fazer as seguintes perguntas. Então, primeira, qual o nome do responsável? Então você adiciona a próxima. Por exemplo, qual o nome do aluno? Então, você pode adicionar uma próxima. Então aqui, na terceira instrução, para terminar, claro que você pode continuar adicionando outras sequências, mas para terminar, algo que é bastante importante é a conexão desta ação com uma próxima ação. Então, perceba algo aqui. Vou fazer uma pausa aqui nessa apresentação e vou mostrar uma instrução que está lá em conversação. É essa aqui a instrução. Aqui eu tenho uma instrução dizendo: agendar reunião online, reunião, agendar, falar com o responsável. Então aqui eu tenho uma situação onde eu já tenho gravado lá em conversação algumas instruções sobre agendar reunião. Então, o quadro do cascata, após eu ter feito, no exemplo aqui, aquelas duas perguntas, a próxima ação eu quero estimular que o meu cliente agende, no caso aqui, uma reunião online comigo. Então, o último ponto ali daquela instrução, eu vou terminar fazendo uma pergunta, de forma a induzir o usuário ou o seu cliente a responder: sim, vamos agendar. Porque neste momento que ele disse sim, vamos agendar, e eu cheguei no fim das instruções da sequencial, a palavra vamos agendar vai gatilhar justamente esse treinamento e vai seguir as regras. Agora, que aqui no meu caso é o envio de um link para se fazer essa agenda. Voltando aqui então, na instrução 3, que no meu exemplo é a última, comecei o primeiro perguntando o nome, depois sobre o aluno, e como eu termino a última? Dizendo: após responder as perguntas acima, termine dizendo: agora vamos agendar uma visita? Podemos falar disso agora? Então eu estou dando a instrução para a máquina para ela perguntar para o usuário se ele aceita fazer um agendamento.
E neste momento, naturalmente, ele vai responder que sim. E naquele momento que ele responder que ele aceita fazer um agendamento, vai, por sua vez, gatilhar o outro fluxo, aquele justamente que eu mostrei há pouco, que está aqui registrado dentro de conversação. No momento que ele reagir positivamente à proposta de agendar e ele concordou, então esse fluxo aqui será aceito e as regras agora aqui sobre agendamento aqui estarão. É permissível também que a terceira instrução seja, no caso, já no exemplo de uma agenda online, seja já o link. Ok, agora nós vamos agendar, segue o link para você escolher seu melhor dia e horário. Também poderia ser aqui. Mas no exemplo, o que eu quis mostrar é que, por vezes, você pode fazer uma conexão de um treinamento com outro usando uma certa criatividade, pensando uma maneira de terminar essa conversa com uma pergunta que induza o cliente a dar uma determinada resposta e essa determinada resposta vai gatilhar um treinamento feito em outro quadro. Concluída essa área, você também vai aqui poder então agora avançar. Assim como os demais exemplos, você pode importar um arquivo. Lembrando que neste caso, se você fizer a importação desse arquivo, no momento que esse fluxo é gatilhado, esse arquivo será enviado ao final da apresentação. Você pode definir uma legenda, não é o caso aqui do exemplo, não faria sentido. Você também pode, assim como nos demais, fazer aqui uma ativação pelo WhatsApp. Então, ou seja, considerando que ao final daquele fluxo você quer notificar uma terceira pessoa, ou você mesmo através de um outro número, sobre o movimento que houve até então. Para deixar aqui um exemplo coerente com o meu exemplo, eu vou fazer uma situação onde, quando ele deve agir, quando talvez alguma coisa não caminhou bem naquelas perguntas ou no entendimento da agenda, por exemplo. Então eu vou dizer aqui, quando a máquina pergunta quando que eu devo agir, eu no caso aqui, a máquina. Então eu vou dizer assim, quando o cliente desejar falar com um humano. Lembrando que essa informação, ela também fica presente aqui nessas interrogações, para te lembrar durante o momento que você estiver executando. Depois, devo dizer um exemplo dessa situação. Por exemplo, vou colocar aqui 3 situações. Não encontrei um horário disponível na agenda. Alguém pode me ligar? Falar com um humano. Ou seja, eu estou dando aqui para a máquina, dizendo que quando o cliente desejar falar com o humano, dando um exemplo da situação, não encontrei horário disponível na agenda, alguém pode me ligar? Quero falar com um humano. Né? Isso aqui, inclusive, já me veio aqui a ideia até de aumentar um pouquinho aqui esse exemplo. Coloquei apenas quando o cliente desejar falar com o humano, posso incluir, por exemplo, não encontrei horário na agenda, né? Então, sinta-se livre para colocar dados elementos. Então, o sistema pergunta, qual mensagem devo enviar para o cliente neste momento? E aí, então, por exemplo, eu vou colocar a frase, um membro da nossa equipe fará contato. Então, isso significa que essa frase que está aqui será enviada para o usuário, caso ele diga, eu quero falar com um humano, não encontrei o horário na agenda, ou alguém pode me ligar. Então, neste momento, o sistema identifica, você avisou que ele deve agir quando isso ocorrer, você deu um exemplo de uma situação como essa, e ele vai concluir enviando essa mensagem para o cliente. Um membro da nossa equipe fará contato. E aqui você define o número de telefone da pessoa que deverá tomar essa ação. Por exemplo, se for você mesmo, basta colocar o seu telefone. O número que estiver aqui é um número que vai receber uma notificação do assistente, dizendo, olha, tem alguém passando por uma situação, por favor, vá lá e o ajude. Bom, neste momento agora, nós vamos enviar para análise da IA. Muito bem, e vamos ver então como ficou o resultado final. Então, a inteligência artificial diz, muito bem, processei as informações e devo te dizer o que entendi. Se tiver tudo certo, podemos finalizar. Farei a leitura. Título: contratação, solicitação de orçamento, custos, investimentos, procedimento de contratação. Perceba que ele expandiu muito mais aqueles tópicos que foram dados aqui no exemplo. Ali, coloquei 2 ou 3 casos, ele expandiu para determinados outros que já tem uma correlação ligada com aquilo que está sendo conversado. Lembrando que isso aqui são só pautas para a tecnologia. Mesmo que o cliente pergunte ainda de uma maneira diferente dessas previstas, mas que há uma similaridade com esse tipo de contexto,
a máquina vai entender também. Melhor forma sempre é fazendo testes. Bom, então diz, quando um cliente expressar interesse em contratar nossos serviços, solicitar um orçamento, perguntar sobre custo ou investimentos necessários, você deve seguir os passos a seguir. Primeiro passo, perguntamos o nome completo do responsável pelo contrato. Caso o cliente não forneça o nome, insistimos gentilmente na pergunta. Reparem que ele mesmo criou essa informação. Lá, no momento do treinamento, eu disse que era obrigatório, né? Coloquei inclusive em letra caps lock, e então ele já traduziu isso de uma maneira mais explicada. Segundo passo, após receber o nome do responsável, perguntamos o nome completo do aluno que utilizará nossos serviços. Caso o cliente não forneça o nome do aluno, insistimos gentilmente na pergunta. Então, o terceiro passo, aquele que eu construí com foco em criar conexão com o treinamento de conversas. Bom, quando todas as informações necessárias tiverem sido fornecidas, finalizamos perguntando: gostaria de agendar uma visita para conhecer nossa infraestrutura e discutir em detalhes a contratação dos nossos serviços? Então, deste modo, lembrando que nesse terceiro passo, o meu objetivo é que o cliente diga sim, vamos agendar, e neste momento, aquele treinamento lá em conversação, ele será gatilhado e dessa forma poderá seguir ali o seu fluxo. Bom, aqui agora a IA nos traz alguns exemplos. Então, exemplo de uma conversa que pode seguir esse fluxo. Cliente: olá, gostaria de saber como contratar os serviços de vocês. Assistente: olá, claro, vou precisar de algumas informações. Poderia me informar seu nome completo, por favor? Cliente: meu nome é Maria Silva. Assistente: muito prazer, Maria. E qual o nome completo do aluno? Cliente: o nome dele é João Silva. Assistente: obrigado pelas informações, Maria. Gostaria de agendar uma visita para conhecer nossa infraestrutura e discutir em detalhes o contrato de nossos serviços? Bom, aqui ele ainda traz: você deve considerar transferir atendimento do cliente para um humano nas seguintes situações. Situação 1. Quando o cliente expressar o desejo de falar com o humano ou não conseguir encontrar um horário disponível na agenda. Exemplo de mensagem onde a situação ocorre: não consigo achar horário disponível na agenda. Pode me ajudar? Ou gostaria de falar com o atendente, por favor. Não estou conseguindo agendar. Tem um humano para me auxiliar? Bom, como a gente pode perceber, o sistema pegou todo o contexto daquilo que foi tratado e explicado e transformou tudo isso aqui numa única instrução. E assim deve seguir obedecendo essa instrução. Se você dessa forma estiver de acordo com isso que o sistema criou, basta clicar em sim, concluir. Do contrário, você tem a oportunidade de clicar em não, voltar do início. Tudo que você escreveu ali está preservado, mas você poderá dar alguma instrução com algum ponto de vista um pouco diferente para que o entendimento final da máquina esteja mais próximo daquilo que você acredita que melhor funcionará nos seus exemplos. Bom, você também deve realizar esses testes. Assim que concluir, realizar o teste da sua máquina, simulando ser o cliente e percebendo como a inteligência está reagindo. Se você perceber algum tema que não está dando a expressão que você esperava, basta retornar e editar o seu treinamento para que ele fique ainda mais customizado. Neste caso, eu vou dar um sim concluir. E muito bem, aqui está concluído o Conversação Sequencial. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre o Conversação, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo, porque com certeza ele vai complementar bastante o entendimento do Conversação Sequencial, bem como o Regras Fixadas, que também traz um outro contexto bastante importante. É sempre importante, para que os testes que você irá realizar funcionem bem, que você atualize as instruções clicando neste botão. Dessa forma, você já pode se dirigir ao seu WhatsApp e fazer um teste para verificar como ficou essa experiência.